Bem-vindos a mais um explicador especial na Rádio Observador. Estamos a promover debates nos vários círculos eleitorais do país. Estamos no Porto, na Porto Business School. Estão neste debate Francisco Assis, pelo Partido Socialista, Miguel Guimarães, pela Aliança Democrática, coligação PSD-CDS-PPM, Rui Afonso, pelo Chega, Carlos Guimarães Pinto, pela Iniciativa Liberal, Alfredo Maia, pela CDU, coligação PCP-Os Verdes, e Isabel Pires, pelo Bloco de Esquerda. O Observador convidou os partidos que elegeram neste círculo eleitoral há 2 anos, daí a presença destes 6 partidos, destas 6 coligações. Bem-vindos e obrigado pela disponibilidade. Eu vou começar por uma ronda rápida, por uma questão mais abrangente. Francisco Assis, nós estamos a gravar à quinta-feira. Isto é importante porque Pedro Nuno Santos, nas últimas horas, nos últimos dias, já falou várias vezes sobre aquilo que fará ou não face a um governo da AD e a uma maioria à esquerda. Afinal, em que é que ficamos e em que é que o Francisco Assis acha que o PS devia ficar na forma como aborda os resultados eleitorais? Antes de mais, muito bom dia a todos e agradecer à Rádio Observador esta possibilidade de termos este debate e saudar todos os meus colegas de debate. Eu creio que a posição que foi anunciada no debate, que há dias com o Dr. Montenegro, foi uma posição muito clara. No caso de haver uma vitória da Aliança Democrática, o Partido Socialista não votará, nem promoverá, nem votará nenhuma moção de rejeição. Essa foi a posição que foi assumida e a posição que tem sido mantida nas últimas horas. Não houve nenhuma mudança em relação a isso. Não havia nenhum recuo, nenhuma... Não, aliás, isso para mim é claro que é essa a posição que neste momento foi claramente que foi adotada pelo Partido Socialista. Já é influência sua essa decisão de Pedro Nuno Santos? Não é influência minha, é uma posição que eu considero correta e que revela um sentido de responsabilidade muito grande numa situação que é uma situação complexa da vida nacional. Mas eu acho que o fundamental agora, em lugar de estarmos a discutir os pós-cenários eleitorais, é concentrar-nos na discussão dos grandes temas que nos trazem aqui, as propostas que cada partido político tem para o país e, em particular, para o Distrito do Porto. E já lá vamos. Miguel Guimarães, no mesmo sentido, porque é que a AD não desfaz este tabu? Se for o PS a vencer, porque é que não dizem se viabilizam ou não o governo de Pedro Nuno Santos? Olha, deixa-me dizer-lhe uma coisa que eu acho interessante. Toda a gente sabe o que é que disse o Dr. Pedro Nuno Santos quando foram as eleições dos Açores. Aliás, genuinamente, quem defendeu esta questão de não votar uma proposta de rejeição do governo foi o Francisco Assis publicamente, porque o Dr. Pedro Nuno Santos não o fez. Ou seja, nós temos aqui uma pessoa que não sabe exatamente o que é que é, o que é mau para quem se candidata a primeiro-ministro. Por um lado, não viabiliza o governo da AD nos Açores, por outro lado, agora veio dizer que viabilizava, estamos a falar das questões das potenciais moções de rejeição, não estamos a falar de viabilizar o programa do governo e o orçamento, porque isso é fundamental para se poder governar o país. E o Dr. Pedro Nuno Santos, que eu saiba até este preciso momento, não disse. De resto, eu estou da opinião do Dr. Francisco Assis, nós neste momento estamos focados em vencer as eleições, é este o nosso objetivo. Caso não se vençam as eleições, logo se vê quais são os cenários que existem e o que é possível fazer, sendo que a AD já deixou claro, relativamente à questão das alianças, que não faz alianças com partidos populistas e radicais. Há só aqui uma pequena nota que é esta. O Partido Socialista, e é a diferença em relação aos Açores, independentemente da divergência de posição que assinalou, que é verdade, não escondemos as coisas, mas no quadro político nacional não há necessidade de viabilizar pela positiva o programa do governo. Basta qualquer governo não apresentar nenhuma moção de confiança, portanto a questão coloca-se mesmo em relação, o que num quadro de inexistência de uma maioria absoluta é o procedimento normal de qualquer governo, e nessa perspectiva a questão que se coloca é em relação a eventuais moções de rejeição. O que ele disse foi, claro, o PS não apresentará num quadro desses, que nós evidentemente desejamos que não ocorra, mas não apresentará nenhuma moção de rejeição, nem votará nenhuma outra moção de rejeição apresentada por outro partido. Rui Afonso, o Montenegro tem vincado não é não, Miguel Guimarães também já aqui fez essa referência. O Chega está condenado a continuar um partido de protesto? Bom dia, Miguel, bom dia a todos os colegas de painel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Observador. Não, aquilo que eu digo é que eu acho que se houver uma maioria à direita, muito dificilmente não haverá um governo de direita, com ou sem Luís Montenegro.
A questão aqui é que eu acho que estarmos a antecipar esse cenário nesta altura, com os dados que temos, não me parece muito viável. Enfim, estamos aqui a questionar-se. É verdade que Montenegro disse que não é não, mas o cenário pós-eleitoral pode alterar. Está confiante que o Chega não ficará arredado dessa solução? Eu acho que se houver uma maioria de direita e não houver um governo de direita, acho que o próprio PSD deve questionar se efetivamente quer ou não viabilizar um governo de esquerda. E, portanto, isso está nas mãos do PSD. Se o PSD entender que não é não, e com o Chega não, e sendo o Chega um partido fundamental para garantir uma maioria de direita, bom, então aí a responsabilidade será do PSD e não do Chega. Muito bem, Carlos Guimarães Pinto, sabemos com quem é que a IEL está disponível para conversar, sabemos também que vingam muito ser o partido das ideias, mas as ideias não correm o risco de ficar espremidas no voto útil? Muito bom dia. Antes de mais, agradecer ao Observador por organizar isto aqui no Porto. Digo mesmo que disse há 2 anos, espero que façam mais coisas por aqui de fora das eleições. E um bom dia, cumprimento toda a gente, todo o painel. A Iniciativa Liberal tem sido bastante clara em relação a este assunto. Estamos abertos a negociar um entendimento com a AD e rejeitaremos qualquer outro tipo de entendimento. As pessoas sabem as ideias que nós temos e votarão em nós se acharem que essas ideias são úteis para um futuro governo de coligação com a AD. O voto é claro, é um voto útil nestas ideias. Uma polarização não vos preocupa? Entre a AD e PS? A polarização deve preocupar toda a gente, porque a polarização restringe o âmbito das ideias que estão em jogo. Portanto, nós trazemos ideias. As pessoas têm que avaliar se essas ideias são ou não úteis para uma futura governação do país. Se essas ideias forem úteis, votam aqui. Se não forem, se acharem que não são, como têm com toda a legitimidade acharem que não são, voto no outro lado qualquer. Tem outras opções. Alfredo Maia, Paulo Raimundo já falou da importância do PCP reforçar não só a votação, mas também de voltar a ter influência junto do governo. Isso é importante para o PCP nesta altura, voltar a poder ter influência governativa? É essencial para se reafirmarem depois da queda eleitoral? Muito bom dia a todos, ao painel, ao auditório. Eu diria que não é importante para o PCP, é importante para os trabalhadores e para o povo, porque o que está demonstrado é que sempre que o PCP tem mais deputados, isto é, com capacidade de influenciar as decisões e as decisões justas, isso traduz-se em avanços, em benefícios para os trabalhadores e para o povo. E nesse sentido, o que nos propomos avançar é justamente naqueles que são os objetivos centrais da nossa campanha. Valorizar os rendimentos, aumentar os salários e as pensões, resolver os problemas da habitação, da saúde, dos transportes. E é nessa perspectiva que nos posicionamos como desígnio absolutamente indispensável para a melhoria das condições das pessoas. Isabel Pires, o Bloco já fez um desafio público ao PS para entendimentos à esquerda. Pedro Nuno Santos ainda não agarrou propriamente esse desafio. Isto revela que o PS se está a querer afastar da esquerda? Bom dia a todos, cumprimentar aqui os colegas de painel. Bem, quer dizer, pelo Partido Socialista e por Pedro Nuno Santos, creio que fala Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista, como é óbvio. Nem nunca me passaria pela cabeça estar a falar por outro partido, nem por outra pessoa. Agora, aquilo que nós percebemos e que nós sabemos é que neste momento os partidos posicionam-se numa campanha, apresentando as suas propostas, as suas ideias. Aquilo que para nós é muito claro e quisemos deixar isso muito claro desde o início é que, se depender de nós, do Bloco de Esquerda, a direita não irá governar neste país. Isso significa nós olharmos para determinadas matérias que são estruturais, que são fundamentais e que têm que ter resposta. E nesse sentido, por isso é que temos também nesse sentido insistido muito durante a nossa campanha em alguns temas que respondem exatamente a esses problemas estruturais que hoje vivemos, passando pela habitação como um dos centrais, mas temos também a questão dos salários em Portugal, da própria economia, da forma como nós nos desenvolvemos e nos
queremos desenvolver e, obviamente, que para nós é importante que seja claro para toda a gente que está a votar o que é que cada um e cada uma apresenta. Nós temos sido muito claros, fomos o primeiro partido a apresentar publicamente o nosso programa, apresentámos também já as contas desse mesmo programa e, portanto, toda a gente sabe ao que é que o Bloco de Esquerda vem. Lançamos o desafio porque achamos que é importante também, do ponto de vista público, que fiquem claras as posições e aquilo que estamos dispostos no dia 11 de março a fazer e, no nosso caso, de facto, é ter um programa que responda de uma forma muito clara às necessidades que estão colocadas neste momento em cima da mesa e que, obviamente, afaste a direita do poder. Creio que é de má memória os últimos governos da direita que temos tido no nosso país. E o PS também já sabe com o que é que pode contar do Bloco de Esquerda. Francisco Assis, vamos começar pela saúde. O PS quis replicar no país o modelo do Porto, com uma direção executiva liderada por Fernando Araújo. Isto foi um erro, tomar o todo por igual? Não parece que tenha sido um erro por uma razão muito simples, porque comprovadamente as coisas aqui no Porto estavam a funcionar melhor do que no resto do país. É certo que a realidade nacional é muito diversa e não é possível exportar as soluções do Porto para o resto do país. Há zonas do país que têm mais médicos, outras têm menos médicos, há zonas onde a questão do médico de família está mais ou menos resolvida, há outras em que não, portanto não é possível exportar em absoluto. Agora, há duas coisas que são importantes aqui. Primeiro, o modelo em si, que me parece correto, e por outro lado, a pessoa que foi escolhida, o professor Fernando Araújo, que é alguém que se destacou nos últimos anos na nossa vida nacional pelos seus profundos conhecimentos em matéria de saúde e pela sua capacidade de gestão que ficou bem demonstrada aqui nos anos em que dirigiu o Hospital de São João mais recentemente. Portanto, eu creio que esse modelo é um modelo adequado. Ainda por cima, o que se pretende promover é justamente a aplicação a todo o território nacional de um princípio de organização assente nas unidades locais de saúde e que tem por objetivo 3 ou 4 coisas que são conhecidas, que têm que ver com a valorização dos cuidados de saúde primários, com a valorização da componente preventiva na saúde. Neste momento o que é preciso é deixar essa reforma implementar-se no terreno. Eu julgo que é vital avançar com essa reforma e prossegui-la. Até porque nós não podemos estar permanentemente, creio eu, a ensaiar reformas e contra-reformas nestas áreas. E julgo que haverá algum consenso em relação a aspectos fundamentais dessa mesma reforma. Valorizar os cuidados de saúde primários, apostar na medicina preventiva, controlar também por esta via os fluxos excessivos de recursos às urgências hospitalares, e são componentes essenciais que julgo, em relação aos quais eu penso que é possível estabelecer alguns consensos na sociedade portuguesa. Em relação à questão da saúde, tenho sempre, há muitos anos que defendo esta tese, e não é por estar em campanha eleitoral que eu vou deixar de defender, eu penso que há uma maioria de portugueses que claramente se reconhece no Serviço Nacional de Saúde e na centralidade do Serviço Nacional de Saúde. Depois há aqueles que apostam mais em absoluto na solução privada, que esteja mais aberto a soluções em que também haja uma participação. Mas não tem visto dogmas no PS? Não tem visto dogmas no PS? Não há dogma nenhum no PS, há uma orientação clara que está assumida. O Partido Socialista valoriza a centralidade do Serviço Nacional de Saúde e da resposta pública, mas o Partido Socialista evidentemente que não ignora que no nosso país hoje a oferta privada, a meu ver até, a principal crítica que eu tenho feito, e é uma crítica que envolve todos os governos, incluindo governos do PS, é que se permitiu, não tendo nada contra a dimensão do privado, mas que se permitiu um crescimento um pouco caótico da oferta privada em Portugal. Julgo que aí houve um falhanço da entidade reguladora de saúde, que devia ter sido mais exigente, e sem que se tivesse, porque se a mudança de um modelo em que a dimensão pública era absolutamente determinante para um modelo privado fosse o resultado de uma opção política claramente assumida, podíamos discutir isso, e uns defenderiam, outros contestariam, mas isto foi feito quase espontaneamente, sem uma orientação política clara. Hoje temos uma situação que é a realidade que temos e temos que saber lidar com ela. Portanto, nós defendemos a centralidade da resposta pública e da aposta no financiamento do Serviço Nacional de Saúde, que em alguns campos, apesar do grande esforço que já se fez, nos últimos anos aumentou-se muito o financiamento, é preciso melhorar a organização. Isto também já se verificou que não é só uma questão de dinheiro, não é tirando dinheiro muitas vezes para cima dos problemas que eles se resolvem. Temos que melhorar a gestão, temos que melhorar a qualidade da organização do SNS e ao mesmo tempo, evidentemente, que temos que falar também com outros setores que operam no âmbito da saúde em Portugal. Eu ia pegar nessa questão da organização, a Miguel Guimarães, enfim, este é um setor que domina. Concorda com o Francisco Assis, há pontos aqui onde esta reforma faz sentido e pode haver consenso. Por exemplo, esta estrutura como está é para manter ou não faz sentido? Olha, quer que eu fale das ULS, da questão da direção executiva do SNS. Bom, a ver, primeiro, quando se decide fazer alguma coisa em saúde, deve-se fazer com ciência por trás. Isto é, os políticos
têm que se habituar que quando tomam decisões que são mais fraturantes ou podem ser mais fraturantes, a terem dados por trás. Saber exatamente qual é que vai ser o impacto disto. Porque se nós olharmos assim em exclusivo para as unidades locais de saúde, as únicas 2 avaliações que foram feitas não foram propriamente positivas. E a única que teve algum resultado positivo foi a ULS Matosinhos. Todas as outras não. Ou seja, aquilo que nos mostrou a prática do funcionamento das ULS não é aquilo que se está à espera que esta reforma, chamada reforma, mas que não deixa de ser uma coisa que foi implementada pela doutora Maria de Belém em 1999, quando fundou a primeira OLS aqui em Matosinhos. Portanto, eu percebo que o professor Fernando Araújo, que é de facto um homem com grande experiência na área da saúde, está a fazer modificações, mas vai ter que fazer muitas. Porque, por exemplo, um hospital como o Hospital de São João... Mas mereceria a sua confiança, por exemplo, para continuar a fazer essas modificações? Eu não lhe vou responder a isso, porque isso depende do governo, depende de quem for o primeiro-ministro, etc. Portanto, essas questões, isso não são questões para me colocar a mim. Agora, há questões que são para colocar a mim. Primeiro, a saúde é toda igual em Portugal? Não. E a saúde depende muito de uma placa giratória que se chama habitação. Por exemplo, se nós tivéssemos o problema da habitação resolvido, provavelmente em Lisboa e Valtejo, em vez de termos 1.100.000 pessoas sem médico de família, se calhar só tínhamos 200.000 ou 300.000. Porque nós temos uma capacidade de formação de médicos de família muito maior aqui no norte do país do que existe no resto do país. O que significa que muitos médicos não vão para lá, porque vão ganhar 1.700 euros ou 1.500 euros, e para alugar uma casa ficam logo sem um ordenado e, portanto, preferem ficar cá e trabalhar no setor privado, porque não têm todos lugar no setor público aqui no norte. É bom também que se diga isto. Segundo aspecto, nós temos que, de facto, salvar o Serviço Nacional de Saúde. E temos que salvar o Serviço Nacional de Saúde, repare porquê. Neste momento, em Portugal, o número de pessoas que têm seguro de saúde, e eu considero a ADSE um seguro de saúde, porque neste momento já não depende do Estado, ou seja, não há nenhum investimento do Estado na ADSE, portanto, é pago exclusivamente por quem tem a ADSE, através de 3,5% daquilo que é o nosso vencimento, a nossa remuneração, ou seja, 45% das pessoas têm seguros de saúde. Porquê é que isto aconteceu? E aconteceu muito rapidamente durante este ano. Isto aconteceu, de facto, porque as pessoas não sentiam segurança em termos daquilo que são chamados os tempos clinicamente aceitáveis, ou utilizando a terminologia do Estado, os tempos máximos de resposta garantidos, para terem acesso a consultas. Aliás, eu aconselho toda a gente a ler de forma atenta aquilo que é o relatório da Entidade Reguladora da Saúde relativamente aos tempos máximos de resposta garantidos. É que é uma desgraça mesmo para doentes oncológicos. Espera-se muito mais tempo do que aquele que é clinicamente aceitável. E daí esse programa de emergência que a AD quer implementar? E, portanto, modernizar o Serviço Nacional de Saúde significa, em primeiro lugar, ter um modelo de gestão diferente no Serviço Nacional de Saúde. Repare, nós o ano passado tivemos o maior orçamento sempre para o Serviço Nacional de Saúde, cerca de 15 mil milhões de euros. Okay? O nosso ministro, o Dr. Manuel Pizarro, anunciou que nunca tivemos tantos recursos humanos na saúde. Então o que é que está a falhar? Mas a questão do modelo de gestão não é diretamente relacionada com a existência ou não de uma direção executiva? Não, é para lá disso. A direção executiva ainda vai começar a funcionar. Quer dizer, a direção executiva não está aqui ainda a funcionar no que nós estamos a falar. Está a começar agora a ser constituída, está a nomear as direções das ULS. Enfim, o modelo ainda não está a funcionar. Portanto, pensemos no ano de 2023. Temos aqui problemas de facto sérios, que são conhecidos e que toda a gente conhece, e quem nos está a ouvir em casa tem de certeza alguém conhecido que quer ter acesso a uma consulta de cardiologia e não consegue, ou acesso a uma consulta de medicina geral e familiar e não consegue, e nem sequer tem médico de família. O que nós temos que fazer, em termos práticos, é modernizar o SNS. Modernizar o SNS significa várias coisas. Significa ter um modelo de gestão diferente no SNS, um modelo que de facto seja eficiente, e nós já tivemos já percebemos, por exemplo, que quando se fizeram as parcerias público-privadas, os modelos de gestão foram mais eficientes. Porquê? Porque não estávamos sujeitos àquilo que são aquelas regras muito apertadas e que já não deviam existir da administração pública. Aliás, a administração pública precisa de uma reforma por si só, para que todos os serviços possam funcionar melhor, mas depois significa também haver aqui uma relação com o setor privado e social que seja benéfica para o Estado, em que o doente esteja em primeiro lugar e seja salvaguardada a causa pública e os dinheiros públicos. E o que é que isso significa? Significa ter acordos que funcionem de forma temporalmente mais alargada, para que possam ser feitos investimentos também a nível dos setores que precisem de fazer investimentos, porque senão continuamos, como até agora, meios complementares de diagnóstica e terapêutica,
Os principais hospitais do país não os conseguem fazer internamente. Aliás, eu até acho piada quando se fala da internalização, porque ela não é possível, não há espaço, não há médicos suficientes, etc. Preciso integrar mais operadores. Mas mesmo no setor privado está a existir dificuldade para se fazer estes exames. Rui Afonso, esta reforma do SNS que está em curso passa por exemplo, nos cuidados primários, dá mais autonomia a esses cuidados primários. Isso não faz sentido, não é uma coisa que para o Chega, para a direita, permita-me assim, não faz sentido um modelo de gestão que dê mais autonomia? Sim, e daí também defendermos muito uma resposta integrada, quer ao nível do privado, quer ao nível do público, quer ao nível do próprio serviço social, portanto. E eu há pouco estava a ouvir aqui o Francisco Assis a afirmar que realmente o setor, digamos que os serviços privados, os serviços de saúde privados tinham crescido de uma forma, assim, pouco regulamentada, mas também os serviços cresceram exatamente porque houve uma falha do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, porque o Serviço Nacional de Saúde falhou na oferta aos cidadãos. E, portanto, é daí que cresce também o próprio setor privado. Agora, nós acreditamos que tem que haver realmente uma resposta integrada, digamos assim, ao nível dos serviços, quer o público, quer o do setor social, quer do próprio setor privado. E também, obviamente, isso carece também do acompanhamento e valorização das carreiras profissionais, quer dos médicos, quer dos enfermeiros, quer, enfim, dos profissionais da área da saúde. E, portanto, a recuperação das parcerias público-privadas para nós também é essencial. Aliás, nós tivemos modelos que funcionaram muito bem. Eu estou-me a lembrar lá embaixo em Setúbal, estou-me a lembrar também aqui em cima em Braga, portanto, de modelos que funcionaram muito bem e que nunca houve qualquer problema, e a partir do momento em que, no fundo, passaram para o domínio público, começaram a haver problemas. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, em certos casos, acho que está em colapso. Temos situações realmente das listas de espera, quer para as consultas, quer para as cirurgias, que não são admissíveis, e que realmente, se esse modelo pudesse ser compensado pelo setor privado e pelo setor social, então que o faça e que avancemos para isso. Agora, que nós não podemos estar com restrições ideológicas, pensando que deve ser o Estado a assegurar a 100% a resposta. Mas garantem a continuidade na aposta do SNS, por falar em questões ideológicas. Eu acho que é importante haver a tal resposta integrada, e acho que a saúde é um serviço social, deve ser mantido em par pelo serviço público, portanto, na esfera pública, e, portanto, nós não podemos abandonar de forma alguma o Serviço Nacional de Saúde. Agora, o que eu acho é que nós, tendo à nossa disposição quer o setor privado, quer o setor social, acreditamos que podemos usar, digamos, essas mais-valias para realmente darmos uma resposta mais eficiente e mais eficaz a quem necessita de cuidados de saúde em Portugal. E isso muitas vezes não está a acontecer. Eu já tenho tido algumas reuniões em alguns hospitais privados e realmente tem sido um pouco isso, ou seja, que eles sentem um bocadinho postos à parte. Eu acho que era importante realmente que o Estado recuperasse, portanto, e pudesse realmente de uma forma construtiva, poder recuperar, quer da parte do setor social, quer da parte do setor privado, e realmente recuperá-los para realmente conseguirmos dar uma resposta mais adequada, mais eficiente e mais eficaz a quem necessita dos cuidados de saúde. Ou seja, nós não podemos, a saúde não pode ficar refém de ideologias políticas. E acha que isso tem acontecido? Eu acho que isso tem acontecido em certa maneira, e de certa forma também se tem, digamos, descurado muitas vezes os profissionais de saúde que realmente têm sido fundamentais para dar resposta, realmente uma resposta cabal neste momento aos desafios que já houve e que já, enfim, no caso, por exemplo, estou a falar da pandemia, não é? Muito bem. Carlos Guimarães Pinto, aqui o Porto e a região norte é sempre apontado como um bom exemplo de como o SNS pode funcionar bem. Não é aqui uma questão de copiar o modelo sem ser preciso chamar os privados? Eu acho que todos aqui temos uma coisa em comum e é importante perceber qual é a plataforma comum que acho que todos os partidos têm, que é o nosso modelo de saúde tem que garantir o acesso universal e gratuito. Depois, a forma como se garante esse acesso universal e gratuito é que pode variar. E nós temos uma opção bastante clara, que é uma opção de integrar, manter o Serviço Nacional de Saúde como está, mas também introduzir a opção para que as pessoas possam aceder a outros sistemas, a outros subsistemas de saúde, que tendo como pilares fundamentais duas coisas. A eficiência do sistema e 2, a liberdade de escolha para os utentes. E isto não somos nós que estamos aqui a inventar, isto é um modelo que foi testado em vários países da Europa, em que
em vários países as pessoas quando vão a um hospital ou uma clínica não sabem sequer se é público ou privado, é-lhes indiferente. Vão àquele hospital, vão àquela clínica porque sentem que é ali que têm o melhor tratamento possível. Isso deveria ser um caso. Mas as pessoas aqui não acham que têm um apego tão grande ao SNS que esse discurso de poder abrir aos privados, ou não importa se é público ou se é privado, pode assustar? Se assustasse, nós não tínhamos a enorme porcentagem de população que temos a comprar seguros privados. E os outros só não compram porque não podem. Eu tenho a certeza que qualquer pessoa que pudesse, neste momento, gostaria de ter essa opção de ir a um privado. Só que muitos não podem, e é isso que nós queremos inverter. E mais uma vez, este é um modelo que foi testado em vários países europeus, que funcionou nesses países, e portanto nós não estamos aqui a inventar nada. Mais do que isso, funcionou em Portugal. Nós tivemos as PPPs, algumas já foram esgotadas, e é o Tribunal de Contas, que não é uma entidade liberal, que afirmou de forma muito clara. Eu vou ler: as PPPs hospitalares foram genericamente mais eficientes do que a média dos hospitais de gestão pública comparáveis. E acrescentaram: os utentes dos hospitais geridos em PPPs estão protegidos por padrões de qualidade mais exigentes do que os aplicados na monitorização dos hospitais de gestão pública. Ora bem, se para os contribuintes é melhor, porque custa menos, é mais eficiente, para os utentes também é melhor, porque tiveram padrões de qualidade muito superiores. Porquê é que não se estende isto? Porquê é que não se dá, pelo menos... discorda ali do Francisco Assis quando diz que o PS não teve dogmas na gestão da saúde? Houve dogmas quando estamos a falar na extinção de algumas PPPs que tinham tido sucesso. E não sou eu que o digo, são as populações locais, independentemente do seu partido, que dizem isso, que gostavam de voltar a ter acesso à qualidade de saúde que tinham, de atendimento de saúde que tinham, quando tinham hospitais PPP. São perfeitos? Não são. Nenhum modelo vai ser perfeito, mas estes eram menos imperfeitos do que os atuais. Alfredo Maia, a forma como, voltando aqui a socorrer-me deste bom exemplo da região norte, a forma como o SNS funciona não dá razão ao PS quando diz que o investimento está feito, é tudo uma questão de gestão? Bem, se vamos começar por exemplos do norte, eu poderia dar alguns. O Hospital de São João está há não sei quantos anos a necessitar de obras de remodelação que custam à volta de 73 milhões e 500 mil euros. O PCP tem apresentado sucessivas propostas na Assembleia da República em sede de discussão do Orçamento de Estado e tem sido chumbado. Significa que sim, há muito para fazer. Há muito para fazer em termos de construção das novas instalações do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Outra proposta chumbada. O Hospital de Santo Tirso, o aproveitamento do Hospital da Amarante. Ou seja, não é verdade que os investimentos estão feitos. Há muito investimento para fazer. E neste quadro temos salientado o seguinte. Nós temos muitas críticas a fazer ao serviço público, aos seus problemas, à necessidade de investimento nos seus profissionais, em instalações, em capacidade instalada em meios auxiliares e complementares de diagnóstico e terapêutica, mas não alinhamos em nenhuma teoria do caos. E muito menos no discurso que apenas visa desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e engordar ainda mais... Não é uma questão de salvar o SNS. Não é uma questão de salvar o SNS, é uma questão de o proteger e de o desenvolver. Quando falamos e apresentamos um conjunto de medidas para o recrutamento do pessoal que faz falta, médicos, enfermeiros, técnicos, quando falamos em compensações para os médicos, os enfermeiros e outros profissionais de saúde, à fixação em zonas onde fazem falta, estamos a falar de medidas concretas. Repare, foi aqui referido, eu não posso deixar de atalhar a essa questão, a essa desculpa, que é a ideia de que os portugueses estão a recorrer mais a seguros de saúde. É preciso ir estudar aprofundadamente as razões pelas quais há mais portugueses com seguros de saúde. E há duas ou três que convinha salientar para sermos verdadeiramente claros em relação a isto. Primeira, a pressão
dos seguros de saúde através de múltiplos serviços. Se qualquer um de nós necessitar fazer uma chamada para um prestador de serviços na área da eletricidade ou das telecomunicações, leva na resposta uma sugestão para contratar um seguro de saúde. É uma pressão... Está a levantar os braços, Carlos. É uma pressão muitas vezes ilegítima. Alguém é obrigado com a pistola? Posso concluir? Não, essa é uma visão liberal. Não apontaram a pistola à cabeça. Aproveitaram, foi um momento de fragilidade para o pressionar a contratar esse seguro. Mas há mais. Em muitas empresas, o seguro de saúde é uma contraprestação do trabalho, não é? E que é uma forma de, isso sim, não aumentar os salários como deviam e ter o trabalhador verdadeiramente cativo desse processo. E é uma verdadeira armadilha, porque quando o trabalhador cessa a relação de trabalho, fica completamente desprotegido em relação à expectativa de ter essa cobertura. Mas há mais problemas. E este é muito simples e é dramático. Como sabemos, frequentemente... a hospitalização privada, o negócio privado da doença, o que vai fazendo as contas com as seguradoras é ao esgotamento do plafond da garantia de cobertura. E nós não podemos colocar os cidadãos nesta armadilha. Pelo contrário, e nisso insistimos, reforçar o controle público, a gestão pública do Serviço Nacional de Saúde, reforçar o serviço com meios humanos, com a valorização das carreiras, dos vencimentos, etc., e reforçarem a instalações físicas, em capacidade técnica, tecnológica e científica. E não há não há alternativa a esse esforço. Não há nenhuma alternativa. E a privada não é alternativa. Isabel Pires, das eleições de há 2 anos, o SNS tinha estava ainda a sair da situação de pandemia e havia um entendimento geral sobre a importância do SNS. O que faltou nos últimos 2 anos aconteceria de qualquer maneira, ou seja, os problemas iriam existir, ou faltou foi esquerda ao PS para gerir o Serviço Nacional de Saúde? Eu acho que a resposta a essa pergunta tem vários fatores. Acho que, obviamente, alguns dos problemas que nós estamos a ver hoje já se vinham adivinhando, nomeadamente no que toca à questão das carreiras de vários profissionais de saúde e, portanto, não foi um problema que surgiu este ano ou há 2 anos, são reivindicações que têm vindo a surgir há vários anos, a grande parte delas antes da pandemia já existiam e, portanto, todos nós sabíamos, enquanto país, que havia vários profissionais de saúde que tinham justas reivindicações que não estavam a ser respondidas. Obviamente que a pandemia trouxe aqui uma pressão acrescida do ponto de vista do funcionamento até dos próprios serviços. Se falta a esquerda ao governo do Partido Socialista, eu creio que todos se recordam, uma das principais razões pelas quais o Bloco de Esquerda efetivamente deixou de aprovar os orçamentos do Partido Socialista foi porque prevíamos e estávamos a alertar já exatamente para alguns dos problemas do SNS em particular que se estariam a adivinhar. E eu acho que há várias coisas que têm sido ditas aqui neste debate, também gostava aqui de entrar nesta discussão em 2 matérias. Primeiro sobre esta nova organização das ULS e o debate que ele tem gerado ao longo dos últimos meses e a forma como desde janeiro de 2024 ele está a ser aplicado. Eu acho que não é demais lembrar, e nós recordámos isto várias vezes junto do Ministro, o único estudo que existia sobre o funcionamento das ULS não nos dá a nota de que é um modelo que funcione bem para todo o país. Bem pelo contrário, das 8 que existem, de facto, como aqui foi dito, apenas uma teve uma avaliação, digamos assim, positiva. E além do mais, esta ideia de olhar para todo o país e de dizer que as OLS podem funcionar tal como funcionam aqui no Porto, por exemplo, quando olhamos para a de Matosinhos ou até no Norte em geral, há um problema que aqui não existe tanto como, nomeadamente, Lisboa e Val do Tejo, que é o acesso a médicos de família. E, portanto, um modelo que eventualmente integre centros de saúde, cuidados de saúde primários e hospitais, quando as pessoas têm acesso a médicos de família, vai funcionar de forma diferente num local, numa região onde as pessoas não têm acesso a médico de família e que, portanto, vão necessariamente pressionar mais os hospitais, por exemplo. E, portanto,
creio que, do nosso ponto de vista, se olhou para esta reforma de uma forma muito precipitada, sem olhar para os poucos estudos que existiam ou, eventualmente, perceber de que forma é que ela poderia ser aplicada a todo o país. Parece-nos que está a ser um erro. Ainda ontem e anteontem estive com alguns profissionais de saúde e questionava sobre como é que está a correr a aplicação, a entrada em vigor das ULS aqui na região, e de facto aquilo que ouvimos não é propriamente muito positivo. E, portanto, isto de médicos, de enfermeiros e de técnicos de diagnóstico e terapêutico, e, portanto, deve-nos alertar para isso. Queria só para terminar sobre esta questão da ligação do público e do privado. Eu acho que nós temos que ter a noção, em primeiro lugar, de Portugal não tem nem um modelo liberal nem um modelo estadista. Tem um modelo misto, há muitos anos, assente essencialmente no Serviço Nacional de Saúde, que é público, universal e gratuito. Sendo público, universal e gratuito, nós não podemos agora vir aqui dizer, como, por exemplo, o candidato do Chega aqui disse, que, enfim, o Estado deve investir no público, mas também deve investir no privado. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. O Estado tem responsabilidade sobre os serviços públicos e, portanto, sobre o SNS. O privado não surgiu nos últimos 2 anos, não surgiu nos últimos 3 anos e, portanto, não cresceu nos últimos anos. O privado e a coexistência em Portugal do SNS com o privado existe há muito tempo. Mas e, portanto, sempre existiu. Mas cresceu porquê? E a verdade é que aquilo que nós verificamos quando falamos com utentes e quando percebemos os estudos e até quando olhamos para as avaliações que foram feitas a algumas PPPs, a verdade é que quando nós temos um problema de saúde grave, quem vai safar... Isso é velha história. Não é a velha história. Basta ler os relatórios do Tribunal de Contas relativamente a algumas das PPPs que foram acusadas e foram multadas exatamente por transferirem os doentes mais graves para o público. Portanto, é o serviço público que garante efetivamente a saúde de todos e de todas. A assistência, especialmente às mais graves. Sendo que precisamos, obviamente, de mais investimento, até porque se fala do maior orçamento sempre ao SNS, sem falar da fatia muito grande que está aí diretamente para outros serviços, nomeadamente para privados, e da necessidade que temos de continuar a investir em mais profissionais em mais profissionais e nas suas carreiras. Se não fosse privado, o que é que seria do SNS, sinceramente? Era pior porque o privado vai buscar os profissionais exatamente ao SNS. Isso é que vocês não dizem. Já ficou marcada a clivagem. Querem esconder isso? Se me permite agora, eu ainda vou ter que dizer qualquer coisa. Posso só dizer uma coisa antes? O que acabou de dizer. Eu queria sair da saúde, senão estou aqui a beneficiar o candidato a disso. Só o que acabou de dizer, a questão, nós de facto já temos um sistema misto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Há muitos anos que temos um sistema misto. O grande problema, a meu ver, que é privado para ricos. A meu ver, mas essa é a lógica do privado, como é óbvio. Não, deixa-me dizer. Vamos só deixar o Francisco Assis concluir. A meu ver, o grande problema é que o sistema misto exige uma enorme capacidade de regulação por parte da entidade reguladora de saúde. Isso não aconteceu. Isso, a meu ver, não aconteceu. Porque vamos lá ver a questão de que não é totalmente verdade a ideia de que surgiram, nem é verdade, creio eu, a ideia de que surgiram muitos hospitais e clínicas privadas por insuficiência absoluta do SNS. Não foi por isso. Claro, a medicina, como o Dr. Miguel Guimarães, nós temos, assim, Miguel Guimarães sabe melhor do que eu, na medicina é uma das áreas, é uma área clássica que na economia se analisa, a medicina é uma área em que a oferta gera procura. Portanto, pode levar a quê? Pode levar, por exemplo, a uma sobremedicação da população, pode levar a um excesso de realização de exames médicos, e tudo isso tem que ser devidamente regulado. E eu creio que é aí também que nós temos que apostar mais, na regulação. Quanto ao resto, nós não temos dogmas, nenhum temos opções políticas. Eu vou-lhe dar tempo assim que arrancarmos a próxima ronda, eu dou-lhe 30 segundos no início da próxima questão. Francisco Assis, por ter que lançar outro tema. Na habitação, o movimento de Rui Moreira diz que, na Assembleia Municipal, deixou uma recomendação aos partidos para as legislativas, diz que existe inação e falta de diálogo para encontrar soluções. O pacote mais habitação ficou aquém daquilo que era necessário. É preciso existir uma reestruturação profunda desse pacote. Não, creio que o pacote mais habitação tem coisas importantes. Agora, evidentemente, que podemos ir além disso. Qual é o problema fundamental que temos a nível de habitação em Portugal? É uma questão de oferta disponível. Outro dia no debate alguém me dizia, não, oferta temos porque o número de habitações de volutas que temos em Portugal, que é da ordem dos 750 mil casas, corresponde mais ou menos às necessidades. Mas uma coisa é ter essas casas, outra coisa é ter essas casas de volutas e em condições de entrarem no mercado de habitação. E isso, como sabe, são realidades distintas. Portanto, em Portugal, o que temos que fazer, a meu ver, e o que consta do nosso programa de governo, são duas outras coisas. Primeiro, é preciso reforçar a oferta pública.
É uma área em que não tenho dúvidas nenhuma. Nós temos num nível, nós temos 2% das habitações são públicas em Portugal. Isto é um valor muito baixo em termos Mas enquanto isso não acontece... Não, isso já está a acontecer. É que isso já está a acontecer, só que isso não é uma coisa simples. Isso já está a acontecer. E já está a acontecer, aliás, há uma parte do PRR que foi feita, as verbas foram alocadas precisamente para o financiamento desse tipo de projetos. Há programas municipais, estão a avançar. Portanto, isso é uma questão essencial. Por outro lado, é que relançar o movimento cooperativo. Nós estamos aqui em Matosinhos, que é uma cidade que historicamente se destacou justamente por ter um grande movimento cooperativo na área da habitação e que praticamente desapareceu no nosso país e que é preciso relançá-lo. Em terceiro lugar, é preciso, evidentemente, favorecer a oferta, criar condições para aumentar também a oferta no plano privado e não confundindo aquilo com a questão da oferta como um mero produto financeiro, mas não uma oferta destinada realmente a pessoas que têm rendimentos médios ou rendimentos baixos, que é hoje também onde se coloca muito essa questão. Portanto, há aqui um conjunto de dimensões que passam pela dimensão pública, que passam pela dimensão cooperativa e que também passam pela dimensão privada, que têm de ser devidamente articuladas. Esta crise da habitação é hoje, infelizmente, uma crise geral em vários países da Europa, europeus, não é só um problema português. Miguel Guimarães, o AD quer revogar este pacote mais habitação. Qual é a estratégia melhor que tem para apresentar? Nós temos uma estratégia múltipla, não é? Eu ainda gostava de falar sobre a saúde. 10 segundinhos, se quiser começar pela saúde. Depois... A saúde é assim, só para dizer, primeiro, que o Ministro da Saúde é da saúde toda, não é o Ministro do SNS, é importante as pessoas terem noção disso. Ou seja, o Ministro da Saúde também tem relação com o setor privado e social, nomeadamente na área da regulação, como disse agora o Francisco Assis, através da entrada do Governo da Saúde, etc. Portanto, isto é para ficar claro que isto não está à solta, quer dizer, as coisas têm regulação, têm regras, etc. Segundo aspecto, para informação, do Orçamento de Estado do ano passado, cerca de 8 mil milhões de euros foi para pagar serviços ao setor privado e social, e certamente que se foi para pagar serviços ao setor privado e social é porque foram necessários. É uma questão de vermos a folha toda dos serviços que foram. Claro que está aqui incluídos os medicamentos, obviamente, mas está incluído muitos serviços, desde cirurgias, consultas e por aí adiante, não é? Habitação. Terceiro aspecto importante. Para terminar. 57% dos cuidados de saúde, isto são dados de 2002, livro Miguel Gouveia, que é para se poder fazer o respectivo cheque, não é? Checar se é verdade ou não. 57% dos cuidados de saúde em Portugal são neste momento prestados pelo setor privado e social. É que as pessoas não têm esta ideia, as pessoas nem se apercebem de que neste momento, se nós fechássemos o setor privado e social, era uma desgraça total. Era uma desgraça total. É bom ter a noção disto. Agora, bom, habitação. Ora bom, redução da carga fiscal, nomeadamente na taxa liberatória quando da compra de habitação, na isenção de IMT, que é um valor pesado, como sabem, no caso geral até 168 mil euros, se for para os jovens, isenção de IMT independentemente do valor da habitação e, obviamente, descida do IVA para 6% naquilo que tem a ver com obras, com recuperação de casas, etc. Depois, tal como disse o Francisco Assis, aumentar bastante a oferta pública. Mas eu aqui gostava de dar aqui 3 ou 4 dados que são importantes e é muito rápido, só para percebermos. O Dr. Pedro Nuno Santos, que aliás geriu este dossiê também, prometeu habitação digna para todos até 2024, não conseguiu cumprir. Mas isto, enfim, entre 2015 e 2019, o que é que aconteceu na habitação em Portugal? Tivemos 46 mil fogos. O que é que aconteceu no governo do PSD entre 2010 e 2014? Tivemos 102 mil fogos. Mas se formos ver o governo do PSD entre 2000 e 2004, tivemos 520 mil fogos. Ora, isto mostra a diferença toda e percebe-se o que é que aconteceu na habitação nestes anos todos. E, portanto, nós agora temos, obviamente, que aumentar a oferta pública, obviamente que, se calhar, fazer aqui também parcerias público-privadas para o privado também construir mais habitação, porque, na verdade, a habitação, como eu disse no início, tem aqui uma placa giratória que é importante para a educação, é importante para a saúde, é importante para outras áreas, para além de ser uma questão absolutamente essencial e um direito dos cidadãos. Só uma coisa, na habitação, entre o momento em que se decide avançar com um programa, a sua execução e a sua plena concretização demora vários anos e muitas vezes é difícil fazer essa comparação entre governos, porque muitas vezes o engenheiro Carlos Moedas anda agora a inaugurar casas que verdadeiramente foram todas elas projetadas pelo doutor Medina, não é? E é um campo perigoso esse, porque pode-se prestar, ao seu caso, que é uma pessoa não demagoga, que eu conheço há muitos anos, mas pode-se prestar, de facto, alguma demagogia quando entramos, de todos, não estou a dizer, porque toda a gente por vezes cede a essa tentação, porque na verdade é difícil
difícil dizer isto é a responsabilidade deste governo. A obra pode ter sido lançada por um e inaugurada. Exatamente. O que é certo é que temos um problema sério de habitação e julgo que o caminho que temos que seguir é de reforço do parque público. Do público e também, evidentemente, de valorizar. Nós não temos uma visão estatizante da sociedade sob o ponto de vista nenhum. Os portugueses conhecem-nos, governamos o país durante muitos anos e em fases muito diferentes. Agora, entendemos que há momentos em que o Estado tem que assumir as suas responsabilidades. E a habitação é uma delas. E já agora, só para terminar, e propomos-nos também dar a garantia de empréstimo bancário de 100% no caso dos jovens na compra da primeira habitação, que é importante também. Rui Afonso, a via fiscal é a mais importante para fomentar o aparecimento de mais casas, a construção de mais casas, a compra facilitada de mais casas? É, mas não só. Aliás, o Estado pode dar um contributo importantíssimo na oferta de habitação, começando por ceder o seu portfólio imobiliário, que é brutal. As contas foram feitas em 2022, só a Segurança Social tinha 3.124 imóveis, dos quais 425 estavam totalmente devolutos. E, portanto, agora não vamos passar agora para a questão do Ministério da Defesa, para o Ministério da Educação, enfim, que isso poderia realmente ajudar a resolver parte do problema da habitação. Agora, o problema da habitação é um problema que, conforme também já foi aqui dito, não é um problema que pode ser resolvido no imediato. Mas podem haver medidas que possam ser implementadas para realmente ajudar rapidamente, ou mais rapidamente possível, o problema da habitação. A questão do PRR foi aqui falada, existem realmente verbas que estão afetas à construção da habitação, mas o problema tem a ver não com o PRR assim, mas da forma como está a ser implementado. E nós estamos a deitar milhões e milhões de dinheiro, milhões de euros fora, exatamente pela fraca execução que estamos a ter ao nível dos fundos comunitários. Eu posso lhe dizer que neste momento grande parte de fundos comunitários que estão a ser utilizados em sede de PRR afetos à habitação estão a ser utilizados em habitação que já está construída, ou seja, são faturas de 2020 e 2021 estão a ser utilizadas para usar os fundos e, portanto, em termos de construção nova está-se a avançar muito pouco. Está-se a avançar um pouco. Isso tem a ver também com as pessoas que estão a liderar as candidaturas. Eu posso lhe dizer que há situações, e enfim, tem uma situação de proximidade com algumas delas, em que realmente não são economistas, e precisavam de ser economistas, muitas vezes são assistentes sociais que estão a liderar esses projetos e realmente depois falham na execução dos mesmos, porque realmente não têm o know-how necessário para muitas vezes avançarem de uma forma eficaz e eficiente com os projetos para a frente, e corremos realmente o risco de estar a perder fundos comunitários exatamente por causa disso. Mas obviamente, depois há a questão da fiscalidade, que também já foi aqui falada e que é importantíssima. Eu acho que existe uma grande carga fiscal sobre os imóveis, no caso do IMT, que foi aqui falado, um imposto para mim é surreal e realmente é bastante oneroso para quem vai avançar para a compra de casa. A questão também da garantia pública para a entrada de casa também é importantíssima, ou seja, quando os jovens muitas vezes ganham bem, têm rendimentos até para avançar para a compra de uma casa, face à evolução dos preços, muitas vezes não têm dinheiro para a entrada, e é importante que o Estado contribua de certa forma para realmente, para essa entrada, que muitas vezes, como sabe, neste momento também a alteração das regras bancárias que houve em virtude do último crash, e que realmente existe uma visão muito mais prudencial, e portanto é importante que o Estado também participe nessa matéria, e a questão do IVA também para a questão da habitação, da reconstrução da habitação própria permanente, também acho que é importantíssimo, ou seja, nós temos que ver a habitação neste momento como algo muito fundamental para a sociedade, e realmente que tem causado grandes transtornos do ponto de vista social, quer dizer, hoje em dia, aliás, nós vemos os nossos jovens que neste momento ganham muito melhor que os nossos jovens de há 20 anos atrás ganhavam, mas os nossos jovens de há 20 anos atrás, quando começavam a trabalhar, conseguiam ter a sua casa, conseguiam e hoje isso não é possível. Acontece com a mesma facilidade. Carlos Guimarães Pinto, porque é que o pacote Mais Habitação falhou? Apostou tudo na construção pública e esqueceu-se de cooperar com outros setores? Eu vou já a essa questão, queria só fechar a questão da saúde, porque eu vi o Alfredo Maia a dizer quase que as pessoas são obrigadas a comprar seguros de saúde ou são pressionadas. Isso seria um argumento minimamente válido se depois as pessoas não usassem. Mas a verdade é que usam os seguros de saúde que adquiram e vão aos hospitais privados e vão às clínicas privadas. Mas se fossem obrigados a comprá-los, se os comprassem por engano, depois não os usavam. Eles compram porque precisam. E precisam porque muitas vezes o SNS não oferece uma resposta
à altura. Ainda há dias, eu frequento mesmo os serviços públicos, ao contrário do que acontece com outras pessoas. Eu frequento muito os serviços públicos. Telefonei ao SNS 24, um serviço que funciona muito bem, tem que dar essa elogio aqui. Fui redirecionado para um centro de saúde, estive lá 3 horas, numa sala apinhada, com pessoas a tossir por todo lado, e ao fim de 3 horas... Eu centrei aqui com uma doença, saio daqui para aí com 3. E fui embora, fui a um hospital privado, numa hora tinha a minha situação resolvida. E é por isto que as pessoas utilizam as clínicas e os hospitais privados. As pessoas, como eu, que podem. A questão é que há muitas pessoas neste país que não podem. E eu não entendo como é que pessoas de esquerda aceitam sequer que esta realidade dual possa existir. Que é as pessoas pobres que não podem por engano adquirir um seguro de saúde, têm que se sujeitar a esperar em salas apinhadas. As pessoas de classe média ou mais ricas como eu, que podem recorrer a um serviço privado, essas têm acesso a um sistema de saúde em condições. Acho que isto nem sequer é de esquerda. Acho que qualquer pessoa que defenda a igualdade, aliás, o Pedro Nuno Santos discorda, mas depois hoje ainda também tem Pedro Nuno Santos definiu muito bem no Serviço Nacional de Saúde para haver mais médicos e mais serviços. Definiu muito bem aquilo que é o plano de saúde da iniciativa liberal, que disse: trata todos por igual. Isto são palavras do Pedro Nuno Santos, não são minhas. O plano de saúde da iniciativa liberal trata todos por igual. É verdade. Sobre a habitação. Aposto com sentidos diferentes. Sobre a habitação, nós, desde a democracia, em todas as décadas, em todos os censos que foram feitos em democracia, concluiu-se que se construíram cerca de mais de 800 mil casas em praticamente todas as décadas. Mais um bocadinho de 800, menos um bocadinho de 800, mas em todas as décadas acrescentaram-se 800 mil fogos ao país. Na última década, com os censos de 2021, os cálculos foram de 100 mil. Estamos a falar de um gap de 700 mil casas. Aquilo que o Estado hoje se propõe construir... Mas há uma explicação para isso. Qual é a explicação para isso? A explicação para isso é que nós passamos por uma crise tremenda. Essa crise afetou particularmente a construção civil. Certíssimo. Houve uma redução, houve imensas empresas de construção civil que faliram. O número de trabalhadores na construção civil diminuiu para cerca de metade. Essa metade praticamente corresponde a gente de pessoas que emigraram, e nós neste momento nem sequer temos capacidade, que é um dos maiores problemas, para responder rapidamente às necessidades com que estamos confrontados em matéria de construção. Isso é tudo absolutamente verdade. Aliás, escrevi no livro. Portanto, o diagnóstico é este. Nós, por todos esses motivos e mais alguns, construímos menos 700 mil casas na última década do que era habitual. Portanto, este é o gap que nós temos. Quando nós falamos aqui e concentramos a discussão toda na habitação pública, o objetivo do governo é até, penso que 2026, construir à volta de 30 mil casas. Agora, comparem estas 30 mil casas com as 700 mil casas de gap que nós tivemos na última década. É uma gota no oceano, é uma gota irrelevante. Aquilo que nos deveria preocupar era como é que voltamos a construir aos níveis em que estávamos antes para responder às necessidades dos jovens, dos menos jovens que querem ter filhos, de todas estas pessoas. E isso passa, nomeadamente, por facilitar licenciamentos, por alterar algumas regras do urbanismo que nós temos, por diminuir os custos, nomeadamente do IVA da construção, que é um absurdo, e não é o IVA da construção da habitação própria e permanente, como disse há pouco o Rui Afonso, que quando se constrói não sabe para quem é que ela vai ser vendida. Não, portanto, tem que ser para a construção de todas as casas. Reduzir o IVA da construção para termos mais construção. Porque as medidas do lado da procura, as medidas do lado da procura, por muito bem intencionadas que sejam, não resolvem o problema. Se nós tivermos 10 jovens à procura de casa e houver 5 casas, 5 deles vão ficar sem casa. E se nós dissermos, mas os 5 que compram estão a comprar muito caro e vamos ajudá-los, tudo bem, aceito isso. No final de contas, continuamos a ter 5 casas, continuamos a ter 5 jovens sem casa. E isto é puramente matemático. E é por isso que é preciso... Temos que incentivar a construção. Na oferta. Ponto. Alfredo Maia, voltando aqui ao início desta introdução que fiz, o Estado e as autarquias andaram aqui muitos anos de costas voltadas. Só agora, com a questão das estratégias locais de habitação, é que se começou a olhar para o problema? Bom, é verdade que há um quadro de emergência que justifica
que justifica a opção pelas estratégias locais de habitação. Sem embargo de salientar que o Estado é que tem a primeira responsabilidade na resposta. Vejamos, só em termos de alojamento, de número de famílias em alojamentos indignos, portanto construções abarracadas, casas degradadas, nós temos 100 mil famílias a precisar de realojamento. E só no Distrito do Porto são necessárias 10 mil famílias nessas condições. E nós estamos a falar dos estratos mais desfavorecidos. Mas atenção, há outras camadas, estratos da população, incluindo jovens que já têm o seu emprego, também não conseguem aceder à habitação a preços justos, com regras claras, que protejam o arrendamento, que protejam o crédito bancário que contratam. Bom, já vários dos intervenientes salientaram aqui a questão dos impostos. Mas é importante ir às questões de fundo de que ainda ninguém falou. E as questões de fundo que se relacionam com o problema da habitação são desde logo o território, como é que se ocupa o território, como é que se relaciona a ocupação do território na sua relação oportunidade de emprego versus oportunidade de habitação e até em termos do desenvolvimento do interior. Este primeiro tópico convinha que o retivéssemos para reflexão. E o segundo, que não tem nada a ver com os impostos e pelo contrário, tem um grande impacto em termos da formação dos custos finais da habitação, é a velha política de solos. Isto é, nós temos ou não temos uma bolsa de solos, sim, a assegurar em primeira linha pelo Estado, pela administração central e pela administração local, e sim, é verdade, há milhares e milhares e milhares de imóveis, quer terrenos urbanizáveis, quer edificado, que estão disponíveis, que devem estar disponíveis para uma bolsa nacional de imóveis para a oferta de habitação. Sem dúvida, habitação pública, desde logo, e em relação a isto o PCP tem apresentado a proposta da disponibilização de 50 mil novos fogos até 2026, tem apresentado proposta no sentido do reforço das verbas do IRU em 200 milhões de euros em 2024, foi chumbada infelizmente justamente para promover a habitação, defende o investimento de 1% do PIB para a habitação e, entre outras medidas, o apoio ao setor cooperativo, que já aqui foi referido, suponho que pelo Francisco Assis. Sim, deu até o exemplo aqui no Matosinhos. E deu um exemplo, Matosinhos, que é sintomático na perspectiva positiva e na perspectiva negativa. De facto, Matosinhos, se não me engano, é o concelho que mais desenvolveu a vertente cooperativa e simbolicamente. E agora um dado negativo, segundo a informação que está disponível na Federação do Setor, foi aqui que foi lançado que foi concluído o último empreendimento, que foi exatamente na freguesia de Lessa de Baulio, concretamente a cooperativa da Ponta Pedra, sabem em que ano? Em 2007. É preciso retomar. Bom, isto porquê? E porque as cooperativas ficaram completamente maniatadas, por um lado, pela ausência de uma política de solos que promova a habitação a custos controlados e em relação à qual o fator terreno, o valor do terreno, tenha um peso também positivo, neste caso uma distinção positiva, e por outro lado o crédito, as cooperativas de habitação. E se ainda hoje falarem com dirigentes cooperativos, o que eles dizem é, nós temos dois problemas, é o acesso ao solo e o acesso ao crédito, porque no essencial as políticas de crédito às cooperativas de habitação são as mesmas que se aplicam à iniciativa privada. E isso não pode ser. Isso é completamente inaceitável. Tem dificultado o trabalho das cooperativas? Tem maniatado, absolutamente, e tanto é que não há empreendimentos novos, como eu disse, não é? Isabel Pires, enquanto a construção pública enquanto o parque público vai aumentando, se vai procurando aumentar o parque público, não é preciso medidas de emergência enquanto esperamos que essas casas fiquem concluídas? Essas medidas de emergência têm sido colocadas em cima da mesa, muitas delas, e nós temos acompanhado parte delas, porque elas de facto servem exatamente para responder no imediato aos problemas, nomeadamente do acesso à habitação.
mas para mim é estranho que num painel e isto acontece em todos os debates com vários partidos sobre habitação, quando se fala da crise da habitação, raramente se fala sobre baixar o preço da habitação. E, portanto, muitas das soluções que são propostas, nomeadamente à direita, baseiam exatamente na mais construção, nomeadamente é a bala de prata da direita para resolver o problema da habitação, e, portanto, vamos construir mais, sem falarmos do preço a que essa nova habitação, nomeadamente a nova construção que hoje em dia já temos, é colocada no mercado, seja de arrendamento, seja para venda. E, portanto, quando as pessoas também ouvem estes debates, sabem aquilo que passam no seu dia-a-dia. E o seu dia-a-dia é um jovem que ganha 1.500 euros, que já, enfim, também não há muitos, se viver num grande centro urbano, Lisboa ou Porto, terá muita dificuldade em arranjar, muito próximo, por exemplo, do sítio onde trabalho, terá muita dificuldade em encontrar um apartamento para arrendar que não lhe fique com cerca de metade do salário, se calhar mais, em alguns casos. E, portanto, nós temos que falar do preço e de como baixar o preço. E, portanto, nós não podemos achar que construindo mais vamos resolver todos os problemas da habitação. Não. Precisamos de aumentar a oferta pública, sem dúvida nenhuma. É um caminho que foi começado, mas que é preciso continuar a aprofundar. Mas precisamos trabalhar na questão do preço. E isso, sim, do nosso ponto de vista, implica nós termos medidas mais corajosas. E, de facto, outros países o fazem. Aliás, gostam tanto de falar de alguns exemplos de países liberais que até colocam limites às rendas, até colocam limites aos aumentos da renda, até colocam limites ao número de, por exemplo, alojamentos locais que podem existir nos centros da cidade que fazem com que os preços aumentem de uma forma especulativa. E isto, exemplos de cidades que, de certeza absoluta, não têm nada a ver com o dito socialismo que alguma direita diz que vivemos em Portugal. E, portanto, nós precisamos efetivamente de olhar para a questão do preço, de como baixar o preço, e isso sim implica, do nosso ponto de vista, termos tetos às rendas, porque nós não podemos achar normal que numa cidade como Porto, se eu for um jovem, uma jovem e quiser morar no centro do Porto, eu tenho que despender mais de metade do meu salário para pagar a renda, e não acharmos que existe um problema com o preço da renda. Porque, de facto, existe um problema com estes aumentos que existiram, em particular, nos últimos anos, e já agora, notícias recentes deram nota que, efetivamente, não foi o número de casas que maior número de casas que fez com que... Exatamente, e, portanto, nós precisamos olhar para o preço. Se significa colocar tetos e limites, sim significa, porque estamos numa situação de emergência. E se queremos ter respostas de emergência, então temos que olhar mais a longo prazo para a resolução deste problema. Não sei se me permitem que vos roube só mais 15 minutos. Queria fazer uma ronda final, porque estamos também numa instituição de ensino superior e queria falar sobre jovens e salários, e enfim, isto está um bocadinho relacionado. Francisco Assis, os bónus no valor da propina, o IRS jovem, tudo isso não é pouco chinho para prender os jovens ao país? Prender no bom sentido. Bom, são as tais medidas emergenciais. A questão fundamental que se coloca ao país é a questão do crescimento da economia, como é evidente, porque é aí que está, e o crescimento da economia depende em grande parte do aumento da produtividade. Essa é a questão. É um tema que é pouco debatido, mas é um tema central. É aquele gráfico onde Pedro Nuno Santos mostrou que o PS queria ir mais longe do que a AD, no aumento da produtividade. O aumento da produtividade é essencial, porque o aumento da produtividade significa o quê? Nós, neste momento, os portugueses trabalham tanto ou até trabalhamos mais do que a generalidade dos europeus. Depois, o que produzimos é que é substancialmente menos. Isso tem que ver com uma grande questão de organização. É por isso que eu não sou a questão do choque fiscal, admito que haja ajustamentos fiscais, mas não acho que esteja a solução nenhuma para o país, porque o choque fiscal tem dois efeitos, teria o efeito imediato de provocar, no imediato provocaria necessariamente algum descontrole do que foi difícil de alcançar a estabilidade das finanças públicas, de imediato, mas a seguir, um ano depois, bom, isso estamos num campo diferente, da percepção diferente, e teria também como efeito pôr em causa a manutenção no imediato também do Estado Social, que em Portugal é absolutamente fundamental, até às carências da sociedade portuguesa. Mas um choque organizacional é absolutamente necessário. Nós temos que melhorar o nível de organização.
organização. Da organização, desde logo, das entidades públicas, do Estado e da organização do mundo empresarial. E esse é o grande desafio que se coloca ao país. Eu creio que estão criadas as condições para que isso ocorra. Porquê? Portugal deu um grande salto em matéria de qualificações nos últimos 30, 40 anos. Eu penso que essa foi a mudança estrutural mais significativa que caracterizou este período histórico dos últimos 30 ou 40 anos. Nós mudamos radicalmente. Temos hoje um número de licenciados que é superior à média europeia, temos as pessoas têm acesso a uma boa formação e a prova disso é que os países mais desenvolvidos da Europa vêm cá, dão emprego aos jovens que são formados aqui em Portugal. Portanto, só se resolve tudo estruturalmente com aumento da produtividade, com maior crescimento da economia. Nós temos um cenário macroeconómico no imediato que até é bastante conservador, mas mais no sentido de garantir o prosseguimento do crescimento da economia portuguesa. Quem governar agora tem essa obrigação. Temos que criar condições, temos que criar todas as condições para ganhar os economistas têm um conceito, né, que é a armadilha do desenvolvimento dos países que atingiram um determinado desenvolvimento médio e que depois não são capazes de dar o salto em frente. Isso já aconteceu com alguns países no mundo. Nós temos que saber superar isso. Eu acho que a maneira... Eu acredito muito nas qualificações. Creio que, de resto, falei ao longo destes últimos anos, dadas as funções que desempenhei com economistas das mais diversas escolas de pensamento económico, e todos eles achavam que realmente hoje é que fator crítico, fator essencial é este fator das qualificações, sobretudo porque estamos integrados num espaço político e económico comum e de grande mobilidade. Essas qualificações, nesta primeira fase, o que é que significa? Significa que uma economia ainda não adquiriu um perfil de tal maneira sofisticado que seja capaz de absorver estes jovens qualificados, pagando-lhe de acordo com as suas expectativas e de acordo com o que eles podem receber noutros países e garantindo-lhes até um ambiente de trabalho de acordo também com aquilo que são as suas qualificações. Portanto, nós hoje temos muitos jovens que estão sobrequalificados em relação ao que estão a fazer no nosso país. É óbvio que estando num espaço aberto, a tendência é para a imigração. É isso que nós temos que nos concentrar, do meu ponto de vista. Todas essas medidas, como medidas emergenciais, são evidentemente positivas, mas a grande resposta, e é uma resposta nacional, passa de facto por apostar no aumentar a produtividade. A produtividade média portuguesa, a nossa produtividade está a creio que ainda está a 67%, 68% da média europeia. Estará a chegar. Não houve uma grande evolução nos últimos 20, 30 anos, e essa é até uma grande questão de interrogação. Como é que um país que apostou tanto na ciência, na educação, na formação, ora, eu creio que este é o momento, sou otimista, governo até quem governa, eu sou otimista, porque me parece que tem um ponto de consenso com António Costa. Este esforço, sim, se não fosse otimista não estava aqui, estaria a fazer outra coisa, mas estaria a escrever algum ensaio sobre o pessimismo, mas a verdade é que estas qualificações todas, eu acho que nós já chegamos a um ponto em que não há sequer o risco de voltarmos para trás, para uma economia de baixos salários, de baixas qualificações, nós vamos mesmo avançar. Agora, a velocidade a que o vamos fazer é que é determinante. E julgo que é as propostas económicas que constam do nosso programa e que têm sido considerados, digamos, tem sido aquilo em que mais se tem empenhado o Dr. Pedro Nuno Santos, de facto, são essenciais para garantir essa modernização mais acelerada do nosso tecido económico. Miguel Guimarães, aqui a AD aposta na reforma fiscal, no choque fiscal, digamos assim. Porque é que, ao contrário do PS, consideram isso muito relevante para fixar os jovens ao nosso país? Deixe-me dizer uma coisa. Já reparou que temos aqui planos de emergência para tudo? Nós estamos numa situação de facto crítica. Quer dizer, é emergência na economia, ou seja, nós, enfim, 25 de Abril já vai fazer 50 anos e nós continuamos todos os países da Europa neste momento têm planos de emergência. Emergência na educação, emergência na habitação, emergência na saúde e agora está a colocar uma questão, está a falar dos jovens, e está a falar bem dos jovens, está a falar dos salários, não está a falar da taxa de desemprego que neste momento está a mais de 23%. Okay? Que é muito superior àquela em geral. Portanto, a taxa estrutural, penso que são 6,6%, à volta disso, e a taxa de desemprego nos jovens são 23,%. Ok. Nós temos, de facto, uma formação de excelência, temos pessoas altamente qualificadas e temos o dom de ter construído, ao longo destes anos, uma formação que, de facto, faz inveja na Europa. O que é que isto significa? Significa que estes jovens que estão a ser formados com altas qualificações, obviamente, não têm problemas, eles próprios, porque já não têm o problema da habitação aqui, não, vão trabalhar para outro país, já não têm o problema de ficarem desempregados, vão trabalhar para outro sítio, etc. Não é? Mas os outros não. Os outros não. E as pessoas não estão a perceber o que é que está a acontecer. Aliás, é preciso perceber o número de pessoas que estão a emigrar do nosso país. Jovens. Vamos aos jovens outra vez. 1 em 3. E este é que é um problema grave. E a economia não resolve este problema neste momento. Resolve a médio prazo
Vai resolvendo cada vez. Vai resolvendo um bocadinho de cada vez. Ora bom, no imediato, respondendo à sua pergunta, no imediato, a intervenção sobre a questão dos impostos é importante. Porque, repare, se eu diminuir... Acha que tem capacidade de atuar mais no curto prazo? É mais rápido. É mais rápido. Repare, se eu passar, por exemplo, o imposto, por exemplo, nos jovens, para 15%, como está proposto no programa da AD, e isto é perfeitamente execuível, os economistas fizeram lá as contas todas para perceber se isto era possível ou não é possível, porque nós não podemos estar a prometer aquilo que não sabemos que não podemos cumprir, obviamente que vai ficar mais algum dinheiro do lado do jovem. E isto aplica-se depois aos escalões dos IRS para as pessoas, sobretudo para a classe média, porque a classe média está muito enfraquecida, está cada vez mais enfraquecida, e sem classe média a própria economia depois também não funciona, porque é preciso movimentar as coisas. Agora repare, isto que o Dr. Francisco Assis disse é verdade. Nós, de facto, para termos melhores salários, de forma confortável no nosso país, temos que fazer crescer a economia. A nossa ambição, dentro daquilo que é a proposta global que temos, é que a economia possa estar a crescer mais de 3%, no fim da legislatura. Ou seja, 3,4%, 3,5%. Mas para isso é preciso atuar a vários níveis, não é? É preciso atuar, obviamente, na questão dos impostos, nomeadamente também no IRC, que é uma questão importante para as empresas. E nós, infelizmente, em Portugal, temos muitas pequenas e médias empresas, mas temos poucas empresas de grande dimensão, e o que leva o PIB, de facto, a crescer mais são as empresas de grande dimensão. Isto está mais do que estudado. É assim, nós temos que escalar em termos daquilo que são as empresas, internacionalizar para poder ter mais recursos para o nosso país, e obviamente que isto é importante, acho que estamos todos de acordo, independentemente da via. Eu até me custa a perceber como é que o Francisco Assis não acho que nós estamos a pagar demasiados impostos. Tem impostos diretos e indiretos. Estamos a pagar muito, estamos a pagar menos ainda do que em termos europeus. Na questão do IRC, por exemplo, o imposto real que se paga é da ordem dos 20, não se tem a certeza absoluta, mas é da ordem dos 20 e poucos %, porque há muitas isenções fiscais e o nosso caminho é precisamente esse. Embora me pareça, por exemplo, que nós devemos ter aqui critérios de maior uniformidade e devemos ter também critérios no sentido de estabelecer maior previsibilidade fiscal, porque isso é fundamental para as empresas e para a atração de investimento, nomeadamente de investimento, para a promoção de investimento e a atração de investimento externo. Estou de acordo com essa preocupação. Agora, a questão, só para terminar, pronto, mas a questão que se coloca é como é que nós resolvemos o problema agora. Eu estou a olhar ali para a nossa representante do Bloco de Esquerda, que é qual é o maior problema do Serviço Nacional de Saúde? É que os jovens também estão a sair. É que sair 1 em 3, independentemente de imigrarem ou não para o setor privado, estão a sair à procura de melhores condições. Estão a sair, claro, eu sei, mas eu percebo, eu também sou a favor do aumento dos salários. A questão é ver até onde é que se podem aumentar os salários, não é? Eu acho que sim, eu acho que os profissionais de saúde deviam ter melhores salários. A saída acho de que os professores deviam ter melhores salários até para promovermos a carreira das pessoas, que já não vamos falar da educação. Quer dizer, portanto, há aqui várias vertentes importantes, sendo que a educação é brutal em termos de ser focal para o nosso país, não é? Mas é assim, nós temos aqui vários problemas que no imediato são difíceis de resolver. A atuação nos impostos acho que vai trazer alguma dinâmica, não chega, obviamente, temos que escalar as empresas, temos que apoiar também as empresas, que é para de facto podermos ter um crescimento económico e, entretanto, temos que olhar de uma forma diferente para aquilo que são as condições de trabalho que nós oferecemos. Porque da produtividade. Porque o salário... Não, a produtividade é fundamental, quer dizer, sem produtividade as coisas não crescem, quer dizer, agora, é fundamental perceber que quando nós estamos a falar de condições de trabalho, as condições de trabalho têm um global. E nós temos que começar a pensar seriamente nisto, nomeadamente nas zonas mais desprotegidas, mais desfavorecidas, porque raramente se fala nisto. Quer dizer, nós temos pessoas que vão trabalhar para um determinado sítio onde têm que alugar uma casa ou comprar uma casa, em que têm que levar todas a família, estas questões etc. relacionadas que já... E, portanto, algumas conseguimos aqui abordar. Exatamente. Estas questões também devem ser pensadas porque o país não é todo igual. Há diferenças no país na saúde, há diferenças no país na educação, há diferenças no país noutras áreas. E tudo acaba por se relacionar. Rui Afonso, a questão fiscal é o alfa e o ômega do problema da retenção de jovens no país e de não conseguirmos pagar os salários que se pagam noutros países da Europa. Sim, mas a questão fiscal, estamos a ver, conforme também já foi aqui dito, tem a ver com uma questão muito mais ampla que não se diz só aos jovens, não é? Quer dizer, é importantíssimo, quer dizer, nós não podemos pagar melhores salários se não houver produção de riqueza.
E, portanto, só há produção de riqueza se houver, digamos, investimento, se houver empresas a trabalhar com produtividade e nós não temos capital nacional, ou seja, muitas das empresas têm que vir para cá, ou seja, nós temos de conseguir captar investimento estrangeiro para eles fixarem cá e realmente conseguirem pagar, estou a falar de empresas que sejam inovadoras em termos tecnológicos e que possam realmente poder absorver, digamos, estes jovens têm dos seus polos universitários para começarem, digamos, a sua vida de trabalho. Mas é importante nós percebermos isso. E aí o fator da fiscalidade é importantíssimo, porque a nossa fiscalidade atualmente, não só pela questão da carga fiscal, mas também pela sua imprevisibilidade, portanto, afasta completamente o investimento estrangeiro. Portanto, e é importante nós aqui apostarmos num regime fiscal muito mais simplificado, muito mais desburocratizado, muito mais atrativo também do ponto de vista das taxas dos impostos que são aplicáveis, realmente para que as empresas venham para cá e possam realmente absorver os nossos jovens. Nós temos algumas medidas relativamente aos jovens, no caso, por exemplo, da isenção de IRS, para jovens até aos 35 anos, até por fazerem os 100 mil euros de rendimento. Aliás, é uma medida que vem em linha com o que foi apresentada com a CIP, com uma medida apresentada pela CIP, mas isso não chega. Quer dizer, um jovem pode realmente ter esse incentivo, mas quando lá fora lhe oferecem 4, 5 ou 6 vezes mais do que aquilo que eles ganham cá, obviamente que eles têm tendência a sair. Portanto, aquilo que nós temos que realmente apostar aqui é realmente nesse aumento de rendimentos, mas esse aumento de rendimentos vem obrigatoriamente pelo aumento da produtividade, pelo aumento do investimento estrangeiro, por termos realmente uma política fiscal muito mais atrativa, não só para os jovens, como também do ponto de vista geral e, portanto, e para as empresas. A questão do IRC para mim nós também temos uma medida que foi aplicada, que temos aqui apresentada relativamente à questão do IRC, mas não é isso também que pode ajudar em parte, mas não ao todo. Ou seja, eu acho que as empresas, além da questão da fiscalidade, também têm que ter o tipo de incentivos para realmente no fundo, para quererem realmente centrar cá a sua atividade empresarial e realmente poderem desenvolver aqui o seu negócio. E darem melhores condições. Aos negócios. Mas lá está, mas além da também outra situação que também queria falar, que já foi falada aqui da habitação. É importante também, nós além disso, também realmente conseguirmos dar aos jovens, e a questão da habitação é uma questão central, realmente condições para que eles possam realmente adquirir a sua habitação e conseguir com isso também a sua independência. E portanto isso também é muito importante, também a questão que já falámos também há pouco. É a questão de estar relacionado todos estes aspectos para a melhoria das condições e para que as pessoas para a fixação de jovens aqui no país. Queiram cá ficar. Carlos Guimarães Pinto, salvo erro, é o único economista neste painel. Porque é que as empresas não estão a conseguir pagar melhor aos trabalhadores? É o Estado o culpado? Há empresas que pagam mais do que outras e acho que a resposta vem daqui. Nós temos um estudo recente que mostrou que as multinacionais estrangeiras pagam mais 8.500 euros por ano, em média, aos seus trabalhadores. E há um motivo para ser assim. É porque normalmente são maiores, mais produtivas e, ao serem mais produtivas, pagam mais aos trabalhadores. Portanto, qualquer pessoa que esteja interessada verdadeiramente no aumento salarial médio no país tem que criar condições, tem que defender que se criem condições para atrair mais destas empresas, para permitir que as empresas cresçam e para que empresas estrangeiras queiram investir em Portugal. E aqui sim, o choque fiscal é importante. E ao contrário do que o Francisco Assis aqui disse, não é incompatível com o Estado Social. Eu vou dar um exemplo. A nossa proposta de IRS para o Orçamento de 2023 foi avaliada, nós fomos, aliás, o único partido que pediu a uma entidade independente para avaliar o impacto das nossas propostas, e eles disseram que teria um custo de 3 mil milhões de euros, que nós achamos conservador, mas que aceitamos esse custo. Se essa proposta tivesse sido aceita para 2024, ainda assim a despesa do Estado poderia ter crescido em 7 mil milhões de euros. Mesmo com a nossa proposta. Ou seja, a despesa do Estado, de acordo com o Orçamento do Estado de 2024, vai crescer cerca de 10 mil milhões de euros. Se a nossa proposta tivesse sido aceita com os custos calculados pela UTAU, a despesa do Estado apenas teria que crescer 7 mil milhões de euros. Portanto, o choque fiscal é perfeitamente possível. E não coloca em causa o Estado Social. O que coloca em causa o Estado... Deixa-me acabar.
Depende da dimensão do choque. Acho que ninguém propõe um choque fiscal superior a 10 mil milhões de euros, que foi o que a despesa, que é o que está previsto a despesa aumentar em 2024. Portanto, o que está a destruir o Estado Social é a falta de crescimento económico. Isso sim. Claro. Sem crescimento económico não há dinheiro para pagar a educação, não há dinheiro para pagar a saúde, não há dinheiro para reter os nossos jovens para pagar salários mais altos, e o que limita o crescimento económico, entre outras coisas, é verdadeiramente a enorme carga fiscal que nós temos, nomeadamente sobre as empresas. Eu falei há pouco, as multinacionais estrangeiras em Portugal pagam em média mais 8.500 euros por ano. É uma coisa enorme. Claro. Que eu quero que cada um pense como é que poderia ser a sua vida se recebesse mais 8.500 euros por ano. É uma diferença enorme. E nós, para atrair estas empresas, entre outras coisas, questões de justiça, burocracia, etc., temos que ser capazes de ter um regime fiscal atrativo. Nós temos exatamente o oposto. Temos uma das maiores taxas de IRC do mundo, a segunda maior da OCDE, e depois, como disse o Francisco assim, mas depois há um conjunto de exceções que se introduzem aqui e ali. Mas para quem já fez análise de investimentos, como é o meu caso, uma empresa estrangeira, quando olha para se vai ou não investir num país, não pensa antecipadamente, mas eu daqui a 10 anos já vou conhecer melhor e vou encontrar esta atalho e tal para pagar menos impostos. Não. O que eles contabilizam é a taxa efetiva que está na lei, que é uma coisa absurda. E se calhar este choque fiscal, que reduziria bastante o IRC, permitiria não perder assim tanto dinheiro, porque no final a taxa efetiva até é relativamente baixa, é termos uma taxa previsível, com menos exceções, que se dê menos capacidade a quem tem grandes capacidades fiscais de fugir aqui e ali, atraímos mais multinacionais estrangeiras que, por sua vez, pagariam mais aos nossos jovens, e os nossos jovens, em vez de irem para o estrangeiro, viam as empresas estrangeiras a virem para cá. E isto sim é essencial. E sem isto, não há retenção de jovens, não há dinheiro para pagar a saúde, não há dinheiro para pagar a educação. O essencial é sermos capazes de ser um país competitivo. E um país que não seja fiscalmente competitivo nunca vai ser competitivo. Uma coisa que eu pensava... eu acrescentava só o que Carlos disse, desculpe, a diminuição do IRC vai aumentar a receita do Estado através dos impostos, porque vai haver mais empresas a estar cá. Claro, é evidente. E essas contas estão feitas. Essas contas estão feitas. Mas estão feitas. Uma coisa, Carlos, eu estou de acordo com... Eu não estou em desacordo consigo, aliás, já falamos muitas vezes sobre isso. Não estou em desacordo consigo sobre a necessidade de haver absoluta mais transparência, mesmo na questão da atração de investimento externo. Mas na atração de investimento externo, as questões que habitualmente são colocadas, a primeira é a estabilidade fiscal. Isso é uma questão essencial, estabilidade fiscal. E é que as empresas mais colocam. Às vezes não é a diferença se mais 5 ou menos 5, é estabilidade fiscal, isso é fundamental. E depois o que elas olham é o ambiente geral, o Estado da Justiça, o Estado da Saúde, o Estado da Educação. Isso é que é fundamental para a atração, porque hoje as empresas estão preocupadas é que as pessoas que vêm para cá de fora tenham qualidade de vida. Isso é o essencial. Portanto, a Google, a Apple foram para a Irlanda. Sabe por as razões também porque foram para a Irlanda. As empresas vão para a Holanda, vão para a Suíça, vão para todas uma das razões que vão para a Holanda é porque têm alta estabilidade fiscal. A estabilidade fiscal é de facto uma razão por isso que nós temos que ter. Mas eu acho que esse é um tema que se pode e deve discutir. Da previsibilidade. Deixa-me dar a palavra ao Alfredo Maia. O PCP tem um cenário ambicioso para o salário mínimo, mas para o salário médio, como é que se promove esse aumento? Bem, eu gostava de recentrar um bocado a discussão justamente na problemática dos jovens, que creio que era o enunciado inicial. E chamar a atenção para as panaceias que parece que se apresentam aí como milagrosas. Rima, e é verdade, isto não é, o que é preciso não é um choque fiscal, é um choque salarial. E por isso, quando nós defendemos a valorização dos salários, o salário mínimo nacional em 1.000 euros, a atualização dos salários em 15% e em pelo menos 150 euros, nós estamos, respondendo à pergunta, nós estamos justamente a elevar as condições salariais de todos os trabalhadores, incluindo dos jovens. E foi aqui referido no início
aquela medida que consiste mais ou menos na bonificação das propinas, isto é, a recuperação das propinas em sede de IRS. Sobre isto nós temos uma posição muito clara. O que é preciso é mesmo acabar com as propinas, acabar com as taxas e emolumentos no ensino superior, porque o que é preciso é garantir condições de igualdade e de promoção do acesso aos mais elevados níveis do ensino e da formação e do conhecimento, e isso em si mesmo é um instrumento de valorização dos recursos humanos e sobretudo dos jovens, porque na verdade as propinas e as taxas e emolumentos são uma barreira a esse objetivo. Não é? E nós poderíamos ter desempenhos muito melhores em termos da qualificação dos portugueses, especialmente dos jovens, do que temos atualmente. E depois é preciso criar emprego qualificado, com uma grande base científica e tecnológica que acolha esses jovens. Nós estamos num processo de exportação negativa de recursos. E para isso não é preciso mexer nos impostos? Não, o que é preciso é mexer nos salários e nos impostos, já aqui foi no IRS, por exemplo, o que nós defendemos é uma redução dos impostos sobre o trabalho, com o aumento do número de escalões, etc. E já agora, em relação ao IRC, dizer o que nós defendemos é uma redução do IRC para as micro, pequenas e médias empresas, porque são injustamente penalizadas, muitas delas, e ao mesmo tempo aumentar as taxas do IRC para as grandes empresas. Melhores salários. Em grandes empresas. As que pagam melhores salários. E já agora, salientar aqui um aspecto. E é frequente dizer-se, bom, nós temos de aumentar primeiro a produtividade, temos que aumentar primeiro a criação da riqueza e só depois vamos aumentar os salários. Esses dois desígnios devem andar a par. Sim, claro. Devem andar a par. Reparem, os salários, os encargos com os trabalhadores em geral, pesam, em média, 14% no conjunto dos encargos das empresas. E a questão que se coloca é como é que nós podemos intervir reduzindo os encargos das empresas noutros fatores, nomeadamente os custos de contexto. O IVA sobre a eletricidade e os combustíveis, os próprios preços dos combustíveis, outros fatores de produção, as matérias-primas, em relação às matérias-primas deve entrar o esforço da reindustrialização do país também na ótica da produção de matérias-primas. E já agora queria introduzir, estamos nós na região do Porto, e aliás no Concelho de Matosinhos, uma unidade de indústria pesada que foi desativada, aqui a refinaria de Lessa da Palmeira, que não produzia apenas, e não era pouco, gasóleo e gasolina. Produzia uma miríade enorme de compostos químicos, de matérias-primas, que serviam uma gama que as pessoas nem sequer imaginam que servia da nossa indústria, da química pesada à indústria alimentar e à cosmética. Pois bem, todos esses produtos químicos, que era a única unidade do país que os produzia, passaram a ser importados. E a pergunta é, isso aumentou ou não aumentou os custos de contexto da nossa indústria e da nossa economia? Reparem, ainda há pouco tempo estive num plenário, numa empresa... Mesmo para terminar. Numa empresa em Sines que estava em layoff. Um layoff, aliás, claramente injustificado, mas um dos argumentos era que os custos daquela unidade, corre o risco de ser deslocalizada, aumentaram com a importação de produtos químicos. Não é? E, portanto, temos aqui uma evidência muito concreta, e quando nós discutimos estas questões, sim, é muito interessante fazer a análise macro, mas quando descemos ao terreno, à realidade concreta das pessoas, dos trabalhadores, mas também das empresas, aí temos surpresas como estas. E terminamos com essa ilustração. Isabel Pires, pegando aqui no slogan do Bloco de Esquerda, desde quando é que se perdeu a vida boa em Portugal? Foi quando começou a falhar a habitação e a saúde, ou é uma questão de salários? Acho que os três são importantes nisso, não é? O salário, desde logo, é a base para tudo o que nós fazemos ou as possibilidades que temos no nosso dia-a-dia. Por isso é que quando nós falamos, por exemplo, de jovens, que era essa a questão inicial,
para nós é bastante claro que a questão tem mesmo a ver com os salários e não tanto com os impostos. Nós temos vindo a defender a alteração, a revisão das tabelas de IRS, mantendo, obviamente, uma lógica progressiva nos impostos, e parece-me que há algumas propostas que acabam, de alguma forma, com esta visão de pagamento progressivo de impostos que nos parece errada, mas, enfim, eu sou daquela geração que comecei a trabalhar na altura da Troika, tive muitos amigos e muitas amigas que emigraram nessa altura, alguns deles continuarão neste momento imigrados. Eu nunca conheci ninguém que me fosse próximo que tivesse emigrado por causa de impostos. Não. Porque as pessoas têm noção que os nossos impostos em Portugal servem para a saúde a que tiveram acesso, servem para a escola a que tiveram acesso, servem para construir o nosso país. As pessoas saem, grosso modo, porque os salários são baixos aqui em Portugal. E porquê é que são baixos? Porque as empresas não querem pagar mais, ponto. Não é aqui uma ideia de que agora, de uma forma mágica, o baixar os impostos às empresas faz com que elas vão aumentar necessariamente os salários aos trabalhadores, porque isso não vai acontecer por magia. E, portanto, depende qual é o setor da atividade da grande empresa. Nós tivemos muitas grandes empresas, e das que mais lucraram em Portugal, por exemplo, da área da distribuição, pagam salários mínimos, na sua maioria, e, portanto, média, não estamos a falar de uma panaceia 70%. que vai resolver os problemas e que, por artes mágicas, agora as empresas vão todas passar a pagar mais, porque isso nunca aconteceu e não está e não vai acontecer. Portanto, não é aí que se resolve o problema. Outra questão que está intimamente ligada com isto e com a forma como os próprios jovens olham para o país e para as possibilidades que têm, portanto, a questão laboral, ou seja, salários, a ideia de progressão na carreira, se nós formos olhar, por exemplo, para algumas carreiras na função pública, essa progressão de carreira hoje em dia praticamente não existe, porque elas estão estagnadas, não existe revisão de carreiras, etc. Mas depois há outras questões que nos fazem ou não pensar em emigrar ou não. Tem a ver com a questão da habitação que falávamos há pouco, com a qualidade dos serviços públicos, por isso é que insistimos tanto que os recursos que o Estado tem devem ser canalizados exatamente para os serviços públicos. Por exemplo, discute-se muito sempre a questão do interior e como é que nós chamamos jovens para o interior. Eu gosto sempre muito desta conversa. A minha família vem toda de Chaves, Trás-os-Montes, e portanto é uma realidade que eu conheço. E portanto não vale a pena dizermos às pessoas que até recebem um bónus se forem viver para o interior. Se depois não há uma maternidade aberta, porque as maternidades fecharam, se depois não há um posto do CTT aberto, se depois não há até uma agência da Caixa, em muitos casos em que não existe, onde não há acesso à escola ou à creche, porque, enfim, é um problema existir. E, portanto, nós precisamos de serviços públicos que funcionem para que também consigamos dar perspectivas de qualidade de vida a quem quer cá estar e, portanto, nós não podemos apenas dizer que os impostos resolvem tudo, resolvem os nossos problemas todos, porque isso não é verdade. Precisamos de olhar para todas as outras matérias da nossa vida e para os jovens isso é, acho eu, absolutamente essencial, a começar no salário e na habitação. Obrigado, Isabel Pires, Alfredo Maia, Carlos Guimarães Pinto, Rui Afonso, Miguel Guimarães e Francisco Assis. Só dar conta também do cuidado técnico do som do Bernardo Almeida. Obrigado pela vossa disponibilidade.